Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje estou aqui entrevistando o arqueólogo Marcos Albuquerque. Um grande prazer para mim, professor, ter o senhor aqui no canal Arqueologia Alternativa, um dos primeiros arqueólogos do Brasil, com pesquisas de norte a sul do país. Por exemplo, aqui, esse robozinho, ele transmite para o iPad quando tem uma área de difícil, que há um certo risco para o homem. Aí o robozinho vai na frente? Vai na frente, avalia a área, eu controlo remotamente e sei se tem segurança ou não segurança para... Veja bem, na década de 50, 60, por exemplo, a arqueologia era muito incipiente. Existiam alguns médicos que se interessaram por arqueologia e existiam alguns outros profissionais, mas não havia, digamos, formalmente um curso de arqueologia ou algo similar, né? Então nós temos duas grandes vertentes, ou três talvez. A primeira seria um centro no Rio de Janeiro, com Castro Farias, no Museu Nacional, e outro no Paraná, com o Loureiro Fernandes. Esses montaram centros de arqueologia, mas não tinham uma formação, um era médico, quer dizer, não eram pessoas voltadas especificamente para o trabalho, até porque tinham outras atividades. Tanto no Rio de Janeiro, com Castro Farias, existiu um aqui em Pernambuco também, um Fernandes, eu me recordo já do nome dele. Bom, então, o do Paraná, o Loureiro Fernandes, tinha uma ligação muito grande com o pessoal da França, sobretudo com a Annette Ampérret, o casal Ampérret, que era o Joseph Ampérret e a Annette Ampérret. E no Rio de Janeiro, que também tinha ligação com esse pessoal, instalou-se no Brasil o maior programa de arqueologia de então, com a Smithsonian dos Estados Unidos, onde veio o casal Evans, o Clifford e a Beth Migres, e nesse momento houve uma grande modificação na estrutura da arqueologia brasileira. Por quê? Havia uma situação que diferenciou completamente a linha de pesquisa no Brasil. Primeiro, eles tinham recursos. Nós não tínhamos no Brasil, na época, recursos específicos destinados a isso. E os Ivas trouxeram recursos. Na época, o carrão da época era Rural Willis. E eles deram uma Rural Willis 0 a cada arqueólogo, quando as universidades federais tinham dificuldade de conseguir veículo para as pesquisas, etc. Além de que eles não tinham a burocracia que nós temos no serviço público brasileiro. Então o arqueólogo recebia uma certa quantia em cruzeiro na época, não é? Mas ele tinha que prestar contas com o resultado do serviço e não com a nota, com o CPF, como é exigido no Brasil. Bom, eles trouxeram para cá uma metodologia, basicamente o método Ford, voltado basicamente para a cerâmica, e deu formação ao pessoal, tinham muitos recursos, faziam vários encontros no Brasil, encontros nos Estados Unidos, também combinou com um encontro nos Estados Unidos. E por outro lado, havia uma equipe francesa, coordenada pelo casal Ampérret, que tinha uma bagagem teórica muito grande, porém não tinham recursos suficientes. Predominou a linha americana, né? Embora existam vários discípulos dessa linha francesa que continuam trabalhando em São Paulo, etc. Então, tanto os franceses quanto os americanos foram os formadores dessa primeira equipe de arqueólogos brasileiros. Exatamente. Alguns seguiram mais uma linha, outros seguiram mais outra linha, tal, mas basicamente a partir daí, digamos, uma formação. Nessa época não havia curso de graduação, nada. O arqueólogo era oriundo de um curso de humanidades, de uma maneira geral,
e tinha um treinamento em laboratórios. Era um treinamento não sistemático, porém muito efetivo, porque os arqueólogos mais antigos... Então era uma formação em campo, vocês se em formavam campo e em enquanto laboratório, trabalhavam. exatamente. Essa leva primeira formou a leva subsequente e assim por diante. Então foi assim que, digamos, o início da arqueologia. Muito depois, as universidades começaram a criar cursos acoplados. Por exemplo, o Elemento fazia história, mas tinha uma área de concentração em arqueologia, né? E assim viemos ao longo dos anos crescendo e chegamos hoje já a um grau de complexidade na arqueologia brasileira bastante grande, com uma quantidade muito grande já de centros de formação de estudantes a nível de graduação, mestrado, doutorado, né? Então modificou completamente. Como modificou também a forma, o modus operandi e a forma do cotidiano. Naquela época nós praticávamos a arqueologia, que eu poderia chamar uma arqueologia romântica, quer dizer, as relações eram relações amigáveis entre os pesquisadores e uma relação com os órgãos públicos, ou as universidades federais. Havia universidade particular também envolvida nisso, PUCs, etc. Havia no Rio Grande do Sul, Santa Maria, o Instituto Anchietano, que é um dos pioneiros no Brasil, com o Padre Schmidt, que foi inclusive o primeiro presidente da SAB. Então, havia uma arqueologia um tanto quanto descompromissada com o tempo. Tínhamos muitas vezes a oportunidade de realizar um trabalho e durar 6, 7, 8 meses no campo, sem problema nenhum. Hoje em dia as coisas não podem ser executadas dessa forma, porque você tem um tempo muito exíguo, cobrado, digamos, na arqueologia preventiva, cobrado pelo empreendedor, cobrado pelo IPHAN. Antigamente não tinha essa questão de portaria do IPHAN, o arqueólogo ia para campo tranquilamente, sem maiores problemas. Quer dizer, mudou muito. Vocês tinham... Então aqui é um escritório móvel. É. Então ele dá assim, uma versatilidade muito grande e ainda transporta pessoas, tipo, cabe 6 pessoas, a cabine dupla, né? E ele tem a vantagem de, no final do dia do trabalho, ele poderá trazer o pessoal para o hotel. Então elimina a questão do transporte. De transporte e segurança. O sanitário. Isso, dentro do... Que é uma questão séria, sobretudo para a mulher. Sim. E esse espelho dali é uma história curiosa, porque uma presidente nacional do IPHAN achou ótimo, visitou aqui, achou, depois esse Marcos está faltando alguma coisa que eu não tinha pensado. Eu disse, o que é? Pensando que fosse alguma coisa assim muito importante, ela disse, um espelho. Para a mulher é muito importante. É muito importante. Uma coisa, Cris, que tem que ser levada em consideração é que no início praticamente não se falava em arqueologia histórica, muito pelo contrário. Só se fazia arqueologia pré-histórica. Era o Sambaqui, no sul do Brasil, até o Rio de Janeiro. Era Sambaqui ou material cerâmico, em alguns casos material lítico, em cavernas, etc. Até que nós, aqui em Pernambuco, Margarida Andreata, em São Paulo, e Ondemar Blasi, no estado do Paraná, mais ou menos na mesma época, começamos a escavar sítios históricos, admitindo que a arqueologia é uma maneira de você entender até o presente e claro que com certeza absoluta, o passado. Então, empregar a metodologia arqueológica para entender o cotidiano, entender dia a dia de um sítio histórico. Então, os fundadores de arqueologia histórica no Brasil, fomos nós aqui em Pernambuco, Margarida Andreata e Ondemar Blasi, no estado do Paraná. Quando nós íamos para um congresso, muitas vezes diziam que a arqueologia histórica não era arqueologia. E tínhamos até dificuldade de apresentar um trabalho, não é? Eu, particularmente, gosto bastante de arqueologia de fortificação. Nós temos uma quantidade significativa de fortificações
ou vistoriadas ou escavadas, como é o caso da Fortaleza de São José do Macapá, no Amapá, vários fortes no estado do Pará, no estado de Pernambuco, em vários. Forte Oranje aqui em Itamaracá, tem uma quantidade grande, tanto de forte quanto de campo de batalha. A fortificação me atrai pelo fato de, quando se coloca um forte em algum lugar, é porque tem alguma coisa a ser defendida naquele lugar. Ninguém colocaria uma fortificação, uma unidade de defesa por esporte. Então, automaticamente, você entendendo o que estava para ser defendido e como estava sendo defendido, você está entendendo a sociedade, o lado econômico, o lado social, enfim. Então, um forte tem muito a dar. Como tem outras unidades, né? Como tem engenhos, qualquer unidade, claro, uma cidade. E escavamos aqui a primeira sinagoga das Américas, que tem relação, foram os judeus daqui que fundaram Nova York, quando foram expulsos na época da invasão holandesa. A própria guerra holandesa tem muito... Quando você me pergunta sobre o interesse por fortificação, é porque fortificação está ligado à defesa do território, está ligado a interesses da metrópole, está ligado a problemas internos da colônia, como foi o caso da invasão holandesa aqui no século XVII, que foi uma das maiores guerras, uma guerra que durou 24 anos, né? Uma quantidade gigantesca de mortos. Então, entender fortificação, engenhos, etc., que era o motor da economia da época, praticamente a cana-de-açúcar. O PIB do açúcar era superior ao PIB do ouro. Quer dizer, você tem uma ideia da importância, digamos, da cultura da cana-de-açúcar. Chegou a ser chamado de ouro branco. Exatamente, né? Chegou a ser chamado de ouro branco. Então, como o algodão também no período posterior foi chamado de ouro branco, né? Então, o entendimento dessas unidades permite algo muito interessante e que tem um viés diferente da arqueologia pré-histórica, porque nós temos um elemento a comparar, concordar, discordar, somar, não é? Porque existe uma bibliografia, existe uma cartografia antiga, tal, que você tem como fazer uma comparação e sempre dar uma contribuição muito interessante para o entendimento da sociedade naquele determinado período. Na minha opinião, a arqueologia é uma profissão que você tem que estar ligado 24 horas por dia, né? Então, não é só quando você está escavando. Eu acho que uma das características de um bom profissional em arqueologia é exatamente conseguir, no cotidiano, observar soluções, observar como se encontraria determinados elementos. Aquela casa em particular é uma casa muito curiosa, porque tem uma estrutura de madeira trançada do lado interno e externo, preenchido com pedra. Então, a grande preocupação, no caso do desafio que eu lancei aos Jogos Arqueólogos, e teve algumas respostas, é exatamente como seria encontrado arqueologicamente aquela casa, como aquelas pedras desmoronariam, não é? Porque se o arqueólogo começa a exercitar a sua mente no sentido de estimular, ver aquilo ali arqueologicamente, ou seja, saindo do contexto sistêmico, do contexto onde a sociedade está bulindo, está vivendo, e passar para o contexto arqueológico, uma série de alterações vão acontecer. E muitas vezes o arqueólogo, ao se deparar com determinadas situações, ele não consegue vislumbrar como é que aquele monte de pedras, por exemplo, foi antes. Então, como ele entenderia? É como, por exemplo, como uma igreja, um casarão, etc., desabaria depois de tempos de abandono, por exemplo, se as telhas estariam no interior da igreja, estariam do lado de fora. Isso tudo é um exercício muito bom, dia a dia. Como também é muito bom que o arqueólogo, seja novo ou antigo, que ele procure se inteirar da sociedade que ele vive, porque muitas vezes, sempre eu frisei muito essa questão, nós temos que treinar a entender a sociedade atual para ousar entender um bocadinho recuado. Se eu tivesse que montar um curso de arqueologia, eu começaria treinando as pessoas a chegar num bar, num restaurante, na casa de alguém
e procurar entender como é que os pratos estão dispostos, porque depois você encontra lá uma quantidade X de um tipo de louça, faiança, seja lá o que é que seja, e ele não tem aquela experiência da sociedade mais perto dele. Então, muitas vezes, ousamos muito interpretar uma sociedade de 200, 300, 400 anos por falta de vivência. Então, quando se vai a campo, não se deve apenas estar preocupado com um determinado sítio que vai ser escavado, e sim com todas as coisas que estão em volta. Como é que aquela sociedade transporta uma cana num burro, num cavalo, como é que funciona um carro de boi, como é que funciona uma moenda, enfim, é um conjunto de elementos que não são ensinados nas escolas. Não é? É uma questão de experiência realmente. E essa experiência, quanto mais se cultivar a captura dessa experiência, ela é muito importante. Eu não diria que é mais importante do que as leituras teóricas, claro, mas é tão importante quanto? Tão importante quanto a experiência do saber vivido, saber como é que as coisas são feitas. Não interessa para se aprender alguma coisa se saber qual a titulação de quem está ensinando. O que interessa é saber se a pessoa sabe fazer aquilo. Então, muitas vezes, um peão, uma pessoa, digamos, chamada de rude, ele sabe fazer uma série de coisas que quem saiu de um doutorado, de um pós-doutorado, não sabe. Como é que se encastou um anzol, como é que se coloca o cabo de uma enxada, onde é que a cunha entra no cabo da enxada. Como é que você vai amanhã avaliar uma obra que foi feita no passado se você não tem ideia de como aquela obra é executada no cotidiano, no dia a dia? Ali onde tem aquela bateria Lu, lá em cima, ali é uma peneira mecânica. Ali eu peneiro milhares de toneladas por dia, toneladas de terra por dia. Então, se você trabalha com equipamento, por exemplo, eu não faço mais corte de parede, eu uso uma câmara termográfica. Né? Eu vejo atrás da parede, atrás do reboco, o que tem na parede, preservando a parede. Lógico. Em primeiro lugar, eu acho que o arqueólogo precisa se colocar dentro do ambiente mais amplo de outros profissionais, de forma efetivamente profissional. Pelo que eu tenho visto, a maneira de vestir, a maneira de abordar, a falta de experiência, de contato com a população local, etc., isso coloca muitas vezes o arqueólogo numa posição um tanto quanto subserviente diante de outras profissões, como o engenheiro de uma obra. Então, cada um tem a sua área, tem a sua especialidade, e ele deverá se portar de um nível tal. Para isso, ele tem que ter cabedal, ele tem que ter experiência, ele tem que ter um posicionamento profissional correto. Isso é uma questão que talvez não seja muito cultivado nas escolas de arqueologia, como com certeza absoluta são nas escolas de medicina. Né? O elemento que forma-se em medicina, ele tem uma maneira de se portar, uma maneira de tratar o cliente, etc. Né? Eu acho que o arqueólogo falta muito isso. Falta também a questão, digamos, logística. Isso é muito fraco nas escolas. Uma coisa é você estar trabalhando dentro de uma cidade, ou passeando turisticamente dentro de uma cidade. Outra coisa é você se planejar para passar 6, 8 meses dentro da selva. Então são situações completamente diferentes que precisam ser trabalhadas nas próprias escolas para que nós possamos formar pessoas mais capacitadas. Essa é uma questão. Eu acho também que atualmente o mercado, com as exigências legais, tanto da Lei Federal 3.924 como das portarias normativas, etc., exigiu para que uma área seja liberada um trabalho de arqueologia preventiva. Né?
E isso tem havido, nos últimos tempos, eu acredito, uma concorrência meio desagradável, digamos assim. Não é? Então eu acho que o jovem arqueólogo ele teria que optar por 3 situações. Ou somente arqueologia preventiva, depois uma outra opção seria ele trabalhar com arqueologia acadêmica, quer dizer, uma pesquisa pura, com um problema específico a ser resolvido. E uma terceira opção seria juntar, digamos, essas 2 áreas. Ora fazer uma arqueologia preventiva e ora fazer uma arqueologia científica, uma arqueologia pura. Lembrar que dentro da arqueologia preventiva, dependendo de como ela seja conduzida, ela trará muitas informações importantes para a própria ciência. Então o arqueólogo não deverá apenas estar preocupado com o carimbo final que receberá do IBAMA ou do IFAM, dizendo que a área está licenciada com LP, LO, LI, não. Ele deverá ter um problema. Ciência precisa ver um problema. E no momento que ele tem um problema a resolver naquela área, é bem diferente do que ele simplesmente estar preocupado com o resultado final de dizer que a área está liberada, né? Então, eu vejo, digamos, esses 3 caminhos. E, infelizmente, vivemos num país onde a cultura é muito pouco valorizada, né? A maioria dos empreendimentos no Brasil não teria arqueologia se não fosse por exigência legal. A verdade é esta. E por um esforço que surgiu dos próprios arqueólogos apontando essas questões para o governo ao longo dos anos. Exatamente. É diferente de alguns países, por exemplo, que as pessoas têm, sei lá, um prazer, uma honra até, de no seu terreno, por alguma razão, ter um resto de uma cultura romana, uma coisa qualquer. Aqui é exatamente o contrário, né? Será sei lá, um pesadelo uma pessoa chegar e encontrar um sítio arqueológico na área, porque nós não temos cultura. Essa educação patrimonial, ela deveria partir da base, quer dizer, desde o colégio primário, se levar a criançada para museu, tentar ver o que é que significa essa relação do passado com o presente e com o futuro. Visitar os próprios sítios arqueológicos. Visitar os sítios arqueológicos, enfim, não é? Há uma diferença muito grande do que existe no Brasil em relação a isso do que existe lá fora, né? Quer dizer, em muitos países aí, os sítios arqueológicos são inclusive fontes de renda, né? Quantas pessoas não vão visitar uma série de sítios arqueológicos aí? Tem Stonehenge na Inglaterra, claro. Machu Picchu no Peru. Claro, lógico, é uma grande fonte de renda, né? De forma direta e indireta, quer dizer, companhias aéreas, companhias do turismo local, hotelaria, porque todos se beneficiam com isso e melhoram o seu padrão, o seu nível cultural, né? Marcos Albuquerque, arqueólogo, entrevistando hoje aqui no canal Arqueologia Alternativa. Estou muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, conversarmos mais próximo e muito feliz de ter o seu depoimento aqui no canal. E você faça os seus comentários, já conhecia Marcos Albuquerque, as suas pesquisas. Espero que você também tenha gostado desse vídeo. Nos acompanhe aí no Instagram, na página do Facebook. E muito obrigada, Marcos Albuquerque. Quais são as suas últimas palavras para o canal? Foi um prazer enorme conversar com você. Espero que essa nossa conversa tenha algum saldo positivo para os jovens arqueólogos. E nós estamos completamente disponíveis também via Instagram, via Facebook, via a homepage principal, que é brasilarqueológico.com.br, onde tem todos os nossos relatórios, trabalhos publicados, etc., completamente disponíveis. O que nós pudermos fazer, toda a nossa equipe, que pudermos fazer para o crescimento, engrandecimento da cultura arqueológica no país, e o entendimento do nosso país, que não se encontrou ainda o que é que ele é e para onde ele quer seguir, acho que a arqueologia tem muito a ver. O slogan do nosso laboratório é uma sociedade que não conhece o seu passado, não tem perspectiva de futuro. Realmente acreditamos nisso, não para seguir o passado, mas sim para ter profunda consciência dos erros que foram cometidos, para que nós não
caiamos novamente e venhamos a repeti-los. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui e, sobretudo, a sua participação nessa grande contribuição aos jovens arqueólogos, que espero muito deles. Muito obrigada, professor. E até a próxima.